Então, né? Cabelinho pra cima, toda bagunçada, mas estou aqui mais uma vez na intenção de fazer um vídeo pra falar como é que a vida tá indo, né? E tá indo. Como todo mundo sabe, eu me casei e estive em lua de mel. Então agora eu tô tentando voltar a minha vida ao normal. E tá sendo muito bom, muito bacana. Sou muito grata por tudo que tem acontecido na minha vida. Tem sido uma fase assim tão inesperada. Nunca imaginei que eu iria me casar de novo. Nunca imaginei que eu poderia viver a felicidade que eu tô vivendo esses dias, graças a Deus. E vim aqui pra compartilhar com vocês tudo que tá rolando. Então bora catch up everything. Falar um pouquinho de tudo. Bom, como vocês sabem, dia 5 de outubro de 2025, eu me casei com a minha mulher. Minha linda e maravilhosa mulher, Francine. Nada prepara a gente pra esse momento. Eu tive tantas, assim, todo o preparo e toda aquela expectativa pro casamento. Você escolhe músicas, você escolhe a comida, você escolhe a sua roupa, você escolhe, né, tudo. E é tudo tão, assim, você fica com a cabeça tão cheia. E quando eu falo que nada me preparou pra isso, é porque por várias vezes, só tentando selecionar as músicas pro nosso casamento, música de entrada, ensaios, tudo aquilo, eu ficava muito emotiva. Então foi uma fase assim que me drenou bastante, sabe? De tudo, mas num bom sentido. E eu me lembro que uma coisa que me marcou assim bastante é porque eu não queria chorar na minha entrada de jeito nenhum, né? Como vocês sabem, eu fiz a minha entrada com o meu filho, Emanuel. E eu não queria me sentir emotiva, não queria chorar antes de ver a Francine, nada disso, porque eu falei, caramba, eu vou tirar essas primeiras fotos do casamento, vai ser um terror, com a cara toda cagada. Quem me conhece sabe que eu sou um bebê chorão, e eu falei, não, eu não posso. Então eu me programei assim, eu queria músicas assim mais alegres, eu queria... não sei, eu tentei tantas coisas e por fim, na última hora, na última semana, eu acabei escolhendo a música Golden Hour, que tem bastante significado na versão violino, e toda vez que eu escuto essa música ainda me dá um nó na garganta, porque eu me lembro da sensação de caminhar com o Emanuel, de ver as pessoas que estavam lá presentes no nosso casamento. Eu pensei na minha família no Brasil, pensei nos meus amigos, então foi um momento assim bem intenso, bem forte para mim. E sem dúvida o dia do nosso casamento foi, se não a melhor das emoções que eu já senti na vida, foi uma das melhores. E por que eu digo isso? Porque no dia do nosso casamento, eu diria assim, o dia do nascimento dos meus filhos foi muito importante. E nada compara aquele sentimento de ver o seu filho nascer. Mas o dia do meu casamento com a Fran, os meus filhos estavam lá. Então, isso fez tudo muito especial. Por isso que eu considero assim que foi um dia perfeito. Foi um dia perfeito. Eu não tenho palavras para dizer todas as emoções que eu senti naquele dia. Quão feliz eu estava, genuinamente feliz. Tudo foi tão
mágico, tão perfeito. Eu sei que parece clichê dizer isso, mas eu não sei, realmente foi um sentimento assim que eu nunca tive na vida. Foi uma das coisas mais legais que eu já fiz. Foi me casar do jeito que a gente se casou, com a cerimônia, com tudo que manda o figurino. No dia seguinte eu já tava falando pra ela, eu falei, cara, eu queria reviver esse dia, eu queria muito reviver esse dia. E eu chorei muito, algumas vezes depois do nosso casamento, porque eu falei, cara, a gente não vai conseguir refazer isso. Então, são aqueles momentos que você vive e não voltam mais. E é por isso que às vezes a gente precisa viver com alma em tudo, tudo, tudo que a gente faz. Viver com alegria, com presença, sabe? Com aquela troca de olhares entre as pessoas que você ama. Viver assim no seu, sabe? Por inteiro, tudo. Falar, cara, eu preciso usufruir desse momento, preciso usufruir do que tá acontecendo comigo hoje. Foi assim mesmo. No nosso casamento a gente se divertiu do jeito que a gente prometeu que a gente ia se divertir. A gente bebeu, eu posso dizer que eu bebi bem mais que a Francine. E e foi um pouco maluco, assim, o fato de eu ter bebido tanto, porque não precisava, né? Especialmente porque no dia seguinte eu tava indo pegar um avião pro Havaí, mas eu falei, quer saber? Só se vive uma vez e eu vou aproveitar isso aqui. E assim eu fiz. E aí eu cheguei em casa agora e eu queria continuar gravando, mas eu tenho um cachorro. A gente vai, como que fala, Fê? A gente vai neutralizar ela, né? Que ela tá assim doidinha, sabe? Essa fase dela, tadinha. E a gente tá muito feliz, muito, muito feliz. A gente tem muitos planos pro futuro, a gente tem vivido dias incríveis. A Francine é uma pessoa que me trouxe na minha vida uma paz que eu achei que eu nunca iria ter. Ela aprende comigo todo dia, eu aprendo muito com ela todo dia também, porque eu não sei, às vezes eu acho que a gente precisava realmente ter encontrado uma outra e a gente se encontrou no momento que a gente mais precisava. Definitivamente eu tava passando por uma fase muito difícil na minha vida. A Fran também tava passando por uma fase muito difícil na vida dela. E os dias eram nublados, tanto para ela quanto para mim. O nosso começo, eu diria que foi até um pouco atribulado e complicado, porque nós duas viemos com muita bagagem e muitas feridas a serem curadas, né? Então, eu acredito que isso, quando duas pessoas assim se encontram, é um pouco conflituoso e fazem as coisas parecerem meio difíceis no começo, mas nós somos muito persistentes. Porque chegou um ponto que a gente percebeu que a gente já não conseguia mais ficar uma sem a outra. E ela é realmente a peça que faltava no meu quebra-cabeça. Eu não tenho dúvida disso. Ela tem sido um grande suporte na minha vida. Uma super apoiadora. Eu sinto nela que ela me traz, assim, ela tem uma admiração por mim como pessoa, um respeito por mim como pessoa, que me faz sentir forte. Eu tenho por ela muita fé. Eu sempre acreditei muito nela, no potencial dela em tantas coisas. E pelo fato de eu ser a fã número 1 dela, eu sei que ela consegue progredir cada vez mais em tudo que ela deseja. E eu acho que isso é o mais importante de toda relação, é você saber ser apoio pro outro, saber acolher o outro, saber ser compreensível e entender a dor do outro de fato.
Ela é a pessoa mais paciente que eu conheço. Ela tem um carisma e uma vontade de acertar na vida que poucas pessoas têm. Então eu sou muito grata por ter encontrado ela na minha vida. Muito grata por ter a honra de ter casado com ela. Às vezes eu penso assim, caraca, ela é linda demais pra mim, não é? Tipo, eu brinco com ela sempre por causa disso. Eu falo, tudo bem, eu sou o lado mais engraçado da relação, porque a bonita é ela, né? Mas eu me pego pensando várias vezes por dia. Tipo, cara, que sorte a minha. E que sorte a minha. Eu nunca achei que eu fosse ter a alegria e a bênção de ter alguém como ela do meu lado. Bom, mas aí, né, no dia seguinte, 7, 8 horas da manhã, acho que era o nosso voo, alguma coisa assim. Coisa de maluco, né, que se eu tivesse parado pra pensar, não tinha feito uma doideira dessa, né, tinha deixado pra marcar esse voo pra, sei lá, uma semana depois do casamento, mas não, a gente decidiu, porque a gente é meio doida e falamos, vamos no dia seguinte, né? É de boa. Para. Ai, mano, ela acabou de comer o... Para, mulher. Na verdade, nunca tive planos, assim, de ir pra lugar nenhum. Eu não sou uma pessoa que gosta, assim, de estar viajando, de estar fazendo grandes coisas e tal. Eu gosto mesmo de ficar em casa, sabe? E daí a gente foi, pegamos o nosso avião na manhã do dia 5, tudo tranquilo no aeroporto, super easy. Chegamos no Havaí, tava, acho que foram 5 horas e meia de voo, mais ou menos. Chegamos no Havaí, estava chovendo. Só que não tava frio, porque Havaí, né? E tentamos aproveitar um pouquinho daquele dia, né? Então a gente saiu, foi comprar algumas coisas, fomos dar uma olhada nas lojas que tinha ali perto. Fui botar o meu pezinho na água pela primeira vez. Garota, não tem como. Desse jeito não dá. Aí no dia seguinte, tava um dia lindo no Havaí. A gente foi capaz de ver o nascer do sol. Naquele dia, porque obviamente a gente acordou muito cedo por conta do fuso horário. Ela ainda dava pra ver a lua, né? E tudo foi lindo, lindo de se ver. Que lugar incrível, que vibe bonita que tem. Achei que as pessoas lá são tão acolhedoras, super protetoras da ilha deles. É um lugar para ser, assim, admirado e respeitado no seu máximo. Uma das coisas mais lindas, assim, todo mundo vai falar, que idiota, né? Mas, gente, você vê galinha por todo canto. E eu adoro galinha, sabe? Galo, galinha, né? E pelas calçadas, pelos parques, todo lugar que você vai tem galinhas, elas são fofinhas. Mas também tem muito passarinho e pombo, eles entram assim, dão cada rasante assim na sua cabeça dentro do restaurante pra tentar pegar um pouquinho de comida. Então, vários restaurantes têm aviso pra você não alimentar os pássaros, tipo de coisa, nunca tinha visto. A gente comeu muito, mas muito mesmo. A gente comeu muito. Aí, teve um dia que a gente decidiu fazer uma caminhada no lugar, que eu vou pôr o nome aqui que eu não lembro. A gente levou, acho que foi 1h30 mais ou menos pra subir. E aí a gente foi pra esse lugar aí, subimos. Entendeu? Até terminar de subir, né? Porque é que nem no Monte Everest, né? Você chega lá em cima que você tem que só descer, né? Ai, caraca. We did it! Babe, we did it. Yeah. Yeah. Conseguimos! Subimos a montanha. Que legal! Nossa, que sensação incrível!
É. Santo Amaro para o mundo. Caldo de cana desde que, sei lá, acho que desde que eu era criança, entendeu? Gente, aquilo é muito bom, né? Aí achamos um lugar lá, perto de onde a gente estava hospedada, que tinha caldo de cana, e a Fran provou também, ela nunca tinha provado, provou o caldo de cana pela primeira vez. Ela também nunca tinha tomado água de coco, direto do coco, igual a gente tem no Brasil. Pequenas coisas, assim, que, gente, pra mim tem tanto valor, foi incrível. Outra coisa, porque foi no mesmo dia, eu lembrei. A gente foi fazer uma massagem. E foi meio esquisito, porque, assim, você podia marcar em qualquer lugar, mas a Francine que procurou, ela falou, vamos procurar um tal lugar aqui. Tinha vários lugares, ela pegou esse lugar, um lugar muito esquisito, gente. Eu fiquei meio com medo. Quando a gente chegou lá na porta, pra entrar no lugar, a gente falou assim, será que a gente deveria voltar? Porque isso aqui tá muito esquisito, né? Eu falei, não, agora já estamos aqui, né? E eles mal falavam inglês, né? É massagem tailandesa. Eu acredito que a mulher devia ser da Tailândia, né? O lugar era ajeitado, muito bonito, né? Você pode ver as fotos e tal. Era fofinho e tal, mas eu não sei. Só tinha alguma coisa assim, meio estranha. Olha, eu tava com medo de ser assaltada, porque, gente, brasileiro, né? Entendeu? Eu tava com medo de ser assaltada, eu tava com medo da mulher. Até a água, quando a gente. Aí a mulher ofereceu água. Daí, ela não trouxe uma garrafinha d'água fechada, tá ligado? Ela trouxe 2 copinhos de água, assim, já a água posta, numa bandejinha. Daí, a Francine bebe água o tempo todo, né? Ela foi, com a água pra dentro. Ela falou, você não vai beber água, Dani? Eu falei, não. Eu vou saber o que tem dentro daquela água, gente. A água não tava nem lacrada, tá ligado? Não tomei. Não tomo. Eu falei, vou saber se a mulher vai pôr a gente pra dormir, vai sequestrar a gente, vai, sei lá. Ai, gente, desculpa, mas eu sou brasileira. E brasileira a gente tem, né? Tem um sexto sentido, assim. Eu nunca fiz massagem, tá? Já vou falando aqui que também nunca fiz essas coisas, então por isso que a experiência vale aí. Bota você deitado lá, né? Você tira tudo, fica só de calcinha. Aí bota você lá com a cara num negócio daquele assim, que você fica olhando pra baixo. Eu ranquei tudo que eu tinha que arrancar, minha carteira. Digo mais, meu telefone é novo, né? É o iPhone novo que acabou de sair aí, 17. Eu peguei, né, mano, falei, velho, não posso perder o telefone, tô pagando ainda essa bagaça, tá ligado? Aí, botei assim, ó, o telefone assim, ó, debaixo dos peitos, né, das tetas. Daí, a mulher falou assim, tira o seu relógio, o Apple Watch, tira o seu relógio e tira o telefone também. Mano, eu já me senti assaltada ali naquela hora, tá ligado? Mas eu falei, beleza, né? Enfim, tirei tudo, mas aí tinha uma cestinha que você punha suas roupas, o relógio e tal. Aí coloquei tudo dentro da cestinha, mas ao invés de eu botar a cestinha num canto, eu botei a cestinha embaixo da minha cara, assim, ficar de zóio na cesta, entendeu? Vai que... Né? E é o que eu não conseguia relaxar, né? Porque você vai fazer massagem, mas você não consegue relaxar, porque você não tá acostumada a essas coisas. Porque eu não sou desse jeito, sabe? Quando pensa que não, a mulher começa a andar nas minhas costas, entendeu? Uma tava andando em cima da Francine, a outra tava andando em cima de mim. Mas eu tenho uma coisa que eu tenho pavor, é que alguém me estrala. Nem meus dedos, nem meu pé, nem meu cotovelo, nem nada. A única pessoa que estrala sou eu mesma. A Francine falou pra mim, ninguém vai te estralar não, é só uma massagem. E uma das primeiras coisas que a mulher fez foi estralar a porra toda, entendeu? Das costas, as pernas. Gente, ela me virava assim, que nem um frango assado. Sabe quando você tá destrinchando um frango assado que sai perna pra um lado, asa pro outro? Foi assim que eu me senti violada. Me estralou inteira. Foi isso que ela fez. Porque a gente não conversava, né? A gente ficou quieto, né? Porque teoricamente é pra você dormir lá enquanto eles fazem massagem. A Francine dormiu mesmo. Eu era capaz de escutar até a respiração funda dela, assim. Quando a mulher fazia massagem. Eu tava no modo segurança, né? Não podia dormir.
olho no meus negócios ali, esperando a mulher acabar de me esquecer, estralar. Daí, eu não podia ver a Francine não podia me ver. Mas eu tava curiosa, porque na verdade, assim, a mulher que tava fazendo a massagem da Francine, eu acho que ela era tão delicada que eu não escutava nada, eu não escutava um movimento. E a mulher que tava fazendo a minha massagem, gente, era cada tapa, era cada barulho alto que ela fazia de estralo, de tapa, de soco, de não sei o quê. Ela dava umas porradas assim, ó, sabe? Uns negócios assim. E eu ficava pensando, falei, gente, a minha mulher é tão sensível, como é que ela tá aguentando isso? Mas eu tentava escutar, pra ver se eu escutava o que tava acontecendo com a Francine, e nada disso aconteceu, só aconteceu comigo. De qualquer maneira, foi divertido, foi uma experiência boa, não vou mentir que foi gostoso, no fim das contas a massagem foi ótima, foi uma delícia. Um passeio de catamarã, que foi bacana também, era pra ver os sunset, né? E era open bar e tal. A música é duvidosa, mas assim, a experiência é legal. E foi muito divertido também, a gente teve a chance de ver um pôr do sol incrível, e a gente também viu muita pessoa vomitando. Se você chegou até aqui, então, obrigada. Obrigada pela paciência, obrigada pela companhia de sempre. Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever se você não é inscrito. A Maple até dormiu já, de tanto que eu falei. Graças a Deus. E é isso. Aparece aí qualquer hora. Beijo pra vocês.